Graças a Deus, irmãos. Boa noite. Quem está animado aqui essa noite? Já começou desse jeito? Eu por mim, eu nem pregava, né, irmão? Se ela fica livre, está debaixo da unção, está debaixo da direção do Espírito, segue o fluxo. Amém? Uma palavra vinda da parte de Deus pode mudar a tua vida para sempre. Por isso que é tão importante uma palavra cheia do Espírito Santo. Não é uma palavra bonita, um sermão maravilhoso, mas é uma palavra rema, uma palavra que vem do Espírito de Deus para o teu coração. Isso te levanta. Amém? A gente viu isso quarta-feira passada na história daquele paralítico, quando se viu curado. Ele recebeu uma palavra de Jesus que ele se viu curado, e a mentalidade de vítima parou ali. Eu venho pregando esse mês sobre a renovação da mente. Romanos 12:2 diz que transformai-vos pela renovação da vossa, e a gente vem falando sobre, em grego, metamorfos, que é a mesma ideia de metanoia, mudança de mente. E eu falei para vocês que a coisa mais importante não é o que eu estou pensando, mas é como eu penso sobre algo, a maneira como eu penso sobre algo. Por exemplo, quando eu me converti, eu tinha um entendimento sobre Deus que foi passado para mim de maneira religiosa. Então a maneira como eu pensava sobre Deus precisava de arrependimento, mudança de mente. Isso foi construído em mim desde a criação dos meus pais, que não foi por maldade, mas muitos pais chegam e dizem: Papai do céu briga, Deus está vendo, viu? E essas crenças vão sendo estabelecidas na criança, no adolescente, e de repente você começa a ir para uma igreja onde Deus quer te pegar, Deus quer te destruir. Deus, sabe, as pessoas têm tanto medo de Deus, mas Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Ele é seu Pai. A coisa mais importante, Jesus veio nos perdoar de todos os pecados, Jesus veio para nos levar para os céus, Jesus veio para nos substituir, Jesus veio para curar todas as nossas feridas. Mas de todos os aspectos da redenção, se a gente observar de tudo aquilo que Jesus vem fazer no lado legal, no lado vital da obra, na sua obra, né, substituta ali na cruz, a coisa mais importante que Jesus veio fazer foi vir a um planeta de órfãos revelar o que esse planeta mais precisava: um pai. Olha para alguém que está do seu lado e diga: Deus é seu Pai. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de enxergar Deus como Pai, porque na ausência paterna, essa lacuna ficou aberta. Então você muitas vezes enxerga Deus como Deus, e até faz orações como se Ele estivesse bem distante, mas Ele habita em você. Amém? Ele não está longe nem distante, Ele habita em você. E uma notícia boa que eu tenho para dizer para você essa noite é que Deus não está irado com você. Deus não quer te pegar. Deus te ama. Romanos 5:8 diz que quando Ele nos amou quando nós éramos pecadores, quanto mais agora que somos filhos e reconciliados com Ele. O amor de Deus é extravagante. E Deus deu um rosto ao amor. O nome dele é Jesus. A terra nunca viu o amor até Jesus pisar nela. Amém? Então Deus não quer te pegar, Deus quer te levantar, Deus quer te curar, Deus quer te restaurar. Ele quer te mostrar a vida abundante que Ele veio trazer para você. Só que nós precisamos renovar nossa mente. A nossa mente, quando ela não é renovada, ela está em guerra contra Deus. Paulo diz que a mente carnal, ela se opõe, ela é hostil à vontade de Deus. E mesmo que eu tenha nascido de novo, sou um filho de Deus, recriado em Cristo, mas eu posso estar no reino de Deus com a mente contrária ao reino. Porque toda a nossa vida foi estabelecida através de padrões terrenos e humanos. E aí o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. Ele está falando de um sistema, de como nós pensamos. Às vezes eu tenho uma percepção sobre algo, mas aquilo não é a verdade. No meu mundo, por ter sido rejeitado, ou ter uma crença de rejeição, acabo chegando em determinados locais como uma vítima, e sempre, sabe, fulano não fala comigo, fulano não me trata bem. Só que a Bíblia não diz que você é responsável pelo que o outro faz com você. A Bíblia diz que nós somos responsáveis pelo nosso coração.
A primeira coisa quando a gente nasce novo que a gente precisa aprender é ser responsável pelo nosso coração. Assumir responsabilidade pelo nosso coração. Amém? O que se deve guardar, guarda o teu, porque deles procedem as fontes. O diabo não está nem preocupado com tua confissão, ele está preocupado com o teu coração. E é lá que ele vai colocar ervas daninhas. É lá que ele vai tentar trabalhar, porque ela é a fonte da vida. Toda a área de frutificação na nossa vida vem desse lugar. A gente foi bom em guardar carro, casa, família, esposa guardando o marido, marido guardando a esposa, os filhos. Se é que a gente pode guardar alguma coisa. Quando você aprende a descansar, você aprende a perder o controle. Diga assim: fé em Deus não é controlar os resultados. Diga: é descanso. E descanso é confiar em Deus e não controlar toda a sua volta. Fé não é crer que Deus vai fazer o que você quer, é crer que Deus vai fazer o melhor para você. Então vamos começar. 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. E Cléo poderia passar a noite toda. Está cheia do Espírito, está falando, né? Se você quiser dar lugar, irmãos, eu também estou tentando, mas vamos ver onde é que vai parar. Confesso que eu não sabia nem o que ia pregar, só sei que eu vou falar sobre a mente. Você nunca vai experimentar a vontade de Deus se sua mente não for renovada. É isso que Paulo diz: para que experimenteis a boa, perfeita e agradável. E tem pregador que diz: há 3 vontades de Deus. Não, é uma só, é só que ela é boa, perfeita e agradável. Amém? E isso vem pela renovação. Sem a renovação da mente, você não acessa a mente de Cristo. Muitas das coisas que a gente acha que vai viver no céu, nós vamos viver já agora através da mente de Cristo. E a mente de Cristo vem pela mente renovada. Hello? Porque qual é o problema da igreja? Você cresceu debaixo de muitas crenças humanas e de padrões terrenos. Então a religião, um dos principais focos da religião, interesse. A gente vinha falando isso no carro. Interesse. É por isso que certo tipo de evangelho que é pregado no Brasil, na Europa não funciona. O evangelho verdadeiro, ele revela Jesus. E o que acontece é que muitas vezes o que é proposto para o evangelho é uma mentalidade de escassez nas pessoas. Você vem à igreja com a mentalidade de pedinte. O tempo todo você tem um problema e está indo para a igreja para Deus resolver seus problemas. Na verdade, você é o corpo de Jesus na terra, uma influência no meio do caos. A plenitude de Deus na terra, meu Deus. Olha para alguém e diga: eu estou vendo o corpo de Jesus aqui. Tem gente: Deus, venha cá. Ele já veio. E agora ele está na pessoa do Espírito Santo, habitando em um corpo. Que corpo é esse? A igreja. A igreja não é prédio, não é instituição. São pessoas. Amém? Que nasceram de novo. O corpo de Jesus, quem é o cabeça? Cristo. E quem é o corpo? Ele vai esmagar o diabo. E esmaga de que forma? Debaixo dos seus pés. Os pés fazem parte do corpo ou da cabeça? E por meio de quem ele vai fazer isso? Você está entendendo? Que essa é a igreja, não é ir para a igreja. Tem alguém comigo aqui hoje? O problema é que as pessoas nascem de novo e não aprendem quem elas são. E quanto mais eu descubro quem Deus é, eu me descubro. Porque todo mundo está buscando identidade fora do lugar verdadeiro, genuíno, da origem da identidade do ser humano. E é por isso que as pessoas estão vazias, sem senso de propósito. Porque só nele eu me completo, só nele eu me descubro. Ontem minha esposa dizia algo e eu achei interessante. Ela disse: seu maior chamado é ser filho. Olha para alguém que está do seu lado e diga: seu maior chamado é ser filho. É estar com ele. Quando você está com ele, naturalmente o propósito vai fluir. Então para de buscar coisas. Estando com ele, vai fluir tudo que deve se fluir. É um rio que não para. Amém? Isso é interessante. A igreja é o corpo de Jesus na terra. Alguém viu Deus? João fala: Deus é invisível. E ninguém vai ver Jesus, a não ser que olhe para o corpo dele. Mas se nós não temos a mente renovada e somos disfuncionais no reino, ao invés de operarmos como corpo de Cristo, vamos para a igreja com a mentalidade de pedinte.
E não é errado. As pessoas tinham necessidade de pão e foram ali para o deserto, em João capítulo 6. E Jesus sabia que estavam pela comida e ele não deixou de multiplicar. Quando ele chamou as pessoas para próximo e falou sobre relacionamento e compromisso com o reino, muitos foram embora. E é por isso que Jesus disse: se vocês não vão não, olha que líder diferente. Um outro tipo de líder ia bajular todo mundo para ter todo mundo à sua volta. Mas Jesus sabia quem ele era, ele não precisava provar nada para ninguém. A galera foi embora porque estava pelo pão. Ele olha para os 12 que ficam e diz: vocês não vão não? Pedro se levanta e diz: para quem nós iremos? Não é para onde. Tem até uma canção que diz: para onde eu irei? Está errada. É para quem. Ele não fala para onde, porque se você vai para onde, qualquer coisa te abala. Mas se você sabe para quem você está indo, não é o lugar que te transforma, não é o lugar que determina o que acontece ou o que deixou de acontecer. É Ele. É por causa dele, amém? Diga: eu sei para quem eu estou indo. Eu não fiz aliança com Gleison, fiz aliança com Jesus. Vamos para 2 Coríntios 10. Me perdoe, Espírito Santo, vamos embora. Eu já gosto de falar, mas eu não era assim. É incrível que a graça vai fazer o inverso na sua vida. Eu vou liberar uma palavra profética agora. Toda a área que o diabo bagunçou, destruiu, e você foi desonrado, você sofreu, Deus vai fazer o inverso nessa área. Uma medida de graça virá sobre essa área. Se você teve relacionamentos abusivos, Deus vai mandar alguém para a tua vida que vai ser totalmente o oposto de tudo isso. Para quê? Para trazer cura e restauração. E o que Deus faz é sempre maior do que aquilo que o diabo fez. Olha para alguém e diga: em todas as áreas que o diabo agiu na sua vida, a graça vai trazer dupla honra. Diga: não vai ser medida a quantidade de favor e de graça que você vai viver naquela área. Pastor, como é que eu sei a área que Deus quer fazer algo na minha vida que o diabo mais ataca? Meu problema é dinheiro, então se prepare, é nessa área. Meu problema é relacionamento, é nessa área que Deus vai te usar para curar pessoas. Tem alguém aqui comigo? Realmente, tem um negócio diferente aqui hoje. Sempre tem. Eu gosto da quarta-feira, eu não sei porquê. O culto de domingo é lotado, a galera vem porque domingo é tradicional, é o dia do Senhor, o primeiro dia da ressurreição. Na lei mosaica era o sábado para se guardar. Na nova aliança a gente não guarda, mas é o primeiro dia da semana. Por que nós celebramos o domingo? Porque é o primeiro dia da vitória de Cristo. Nós estamos nele, começamos da vitória, amém? Por isso que no domingo a gente se reúne como igreja. Diferente do sábado, que é o último, o domingo é o primeiro. Porque nós se alimentamos de Jesus para passar todos os outros dias. Então vamos lá, 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. E as quartas-feiras é diferente, né, irmão? Tem uma pegada profética. Cléo vem dar a generosidade e flui no Espírito. Quando a gente iniciou o ministério, Deus disse algo muito sério para mim. Ele disse: não deixe que as tradições e as regras religiosas se tornem mais fortes do que o mover do Espírito no meio dessa igreja. Não é que a gente não tem que começar e terminar. A gente já teve celebração numa quarta, tem gente ficar até 1 da manhã mandando o povo embora e ninguém ia. Porque uma coisa é você ficar aqui enchendo linguiça, outra coisa é a glória de Deus no lugar e ninguém consegue sair. Se a gente experimentou um pouquinho, porque eu tinha que acabar mesmo, eu já estava esgotado, eu disse: vão embora. Imagina o avivamento da Rua Azusa. Olha para o teu vizinho e diga: você está num treinamento. Diga: Deus te chamou para reinar em vida. E Ele nunca vai te livrar de uma batalha que Ele te chamou para vencer, amém? Deus sempre te livra daquilo que vai te matar e nunca daquilo que te fará crescer. Só que o que é interessante é que a gente acha que quando for para o céu a gente vai ficar lá contando anjo, nuvem. Que coisa chata, irmão. Isso não é o que Deus te chamou para fazer. Não é isso que isso não é proposto. A gente começa aqui na terra aprendendo a governar, aprendendo a reinar, amém? Aprendendo a viver por uma perspectiva, por uma convicção. Isso é fé. É muito mais do que uma mentalidade de escassez. O meu Deus suprirá. Ele já supriu, não vai fazer essa coisa. Já foi feito, amém? Eu creio que esse vai ser um tempo onde o povo de Deus será levantado e eles vão ter as melhores ideias.
empresas que vão fluir, ideias que vão fazer pessoas florescerem, portas vão se abrir, que você vai empregar pessoas. Você não vai orar só para Deus pagar suas contas, mas Deus vai te usar para pagar a conta dos outros. Orfanatos, lugares, crianças que estão sofrendo não vão sofrer, porque a justiça de Deus, que é a sua igreja na terra, vai fazer justiça. Amém? Posso ouvir um amém? Então vamos embora. 2 Coríntios 10, verso 4. Não está aí. Eu quase que te apresentava, Geraldo, como o pastor da Universal hoje, mas a gente entrou junto, eu olhei para você. Advogado tem que estar assim, né? Eu disse, eu vou tirar uma com ele hoje. Eu olhei para ele 2 vezes e disse, irmãos, sejam bem-vindos, nosso irmão que é da Universal. A minha mente é uma bênção. Enquanto eu estou pregando, ela fica... Porque as armas da nossa milícia não são algo natural, não faz nem cócegas em algo espiritual. Se você está tentando mudar algo que é espiritual com algo natural, não vai acontecer. Ou você usa as armas de Deus, ou você vai sucumbir com suas próprias forças. Mas pastor, eu estou fraco. Muito bom você estar fraco, porque aí Deus vai te levar para a força verdadeira. Enquanto você tem força, você faz, mas quando você está fraco, vai depender dele. As armas da nossa milícia não são... Eu começar do 3, porque embora andamos na carne, temos um corpo físico, não militamos segundo, o que é que ele está dizendo? Esforço humano, amém? Obras humanas. Porque as armas da nossa milícia, a nossa guerra, nosso arsenal, não são físicas, carnais. Não é revólver, espada, faca, aquela que Pedro puxou a orelha do soldado. O amor não pode ser visto assim aos olhos naturais, mas manifesta em atitudes. Mas é uma arma espiritual. E sim poderosas em quem? Em Deus. Vem de Deus. Para destruir o quê? Anulando nós sofismas. O que é sofismas? Sofismas em grego, logimos, significa pensamento, razão, pensamento hostil à fé cristã, julgamento, decisão, como expressão de consciência. Mas no original, sofismas são pensamentos malignos em nossa mente, pensamentos que não vêm de Deus, que vão falar com você na primeira pessoa do singular. Eu nunca estou feliz, eu sou um fracasso, nada para mim dá certo. Tudo na primeira pessoa, mas não é você falando com você. Tem alguém falando com você, e não é Deus. Sempre que eu me pego em 2 pensamentos, eu me lembro de Josué e Caleb e dos 10 espias, e eu já venho pregando essa série sobre eles. 12 príncipes, 2 relatórios, mesmo problema, mesmo gigante, mesma vitória, mas a maneira de pensar fez um povo não entrar na terra, e a maneira de pensar fez um povo entrar na terra. Não houve batalhas entre eles e os gigantes, nem houve batalha, e eles morreram por causa dos pensamentos. Perderam a batalha na tela de cinema da sua mente. Tem coisas que você nem chega a enfrentar e já perdeu por causa da maneira que pensa. É por isso que Deus quer transformar a tua mente através da mente de Cristo, que é a palavra de Deus. Mas eu nasci assim, eu cresci assim, é um padrão mental. Deixa eu te explicar o que é uma fortaleza. Que presença do Espírito Santo. Como disse Cléo, pastora Cléo, o negócio vai esquentar aqui hoje. Sinto uma presença do Espírito Santo muito forte. Sentindo ou não, ele já estava, mas
O negócio foi assim. É como, sabe aquela coisa que você sabe que está na mensagem certa? Imagine uma fortaleza. Quem já foi em Roma? Eu não vou, Geraldo, para de fazer inveja. Quem já foi em Roma aqui? Quem já foi na Europa? Tem uma série que eu gosto muito da Netflix, é Outlander. Acho que é Outland ou Outlander? Outlander, eu não sei, meu inglês também não é muito bom. Uma pessoa chegou para mim e disse: você não fala inglês? Eu disse: eu falo inglês perfeitamente bem. E ela disse: fale agora. Eu disse: inglês. Tá tudo certo. Tá vendo que eu falo inglês? Então, é na Escócia, uma boa parte do roteiro do filme, e tem castelos. E um castelo tem uma muralha. E aquele castelo ele foi construído com pedras antigas, esculpidas. E eles colocam um tipo de cimento ligando pedra a pedra. Ele não é feito de uma só pedra. Ele é feito com várias pedras, várias rochas. Não é uma pedrinha, um paralelepípedo, uma pedra de cerâmica de 30 por 30. Mas são realmente rochas. Pedras enormes que são colocadas umas sobre as outras com um tipo de cimento para uni-las e fixá-las. Isso chama-se uma... Quando Paulo fala sobre sofismas e fortalezas na mente, Paulo não está falando de um pensamento que vem na sua mente. Paulo está falando de pensamentos e pensamentos como pedras que vão sendo esculpidos na tua maneira de pensar ao longo dos anos, e você nem percebeu que um padrão foi estabelecido lá. E aí vem o apóstolo Paulo, porque ele está pregando na Grécia, o berço da filosofia da razão, o maior berço de promiscuidade da face da terra. Mas os gregos são um povo inteligente, tanto é que os romanos vencem os gregos, mas guardam sua filosofia, e a ideia filosófica dos gregos é passada. E Paulo entendia para quem estava falando. Um povo erudito, um povo inteligente, pessoas intelectuais. Só que Paulo agora está combatendo um pensamento, um espírito humanista que estava se infiltrando na igreja, um espírito religioso. E o que é que Paulo faz? E aqui em Corinto, Paulo entra numa coisa muito interessante. Ele diz: as armas, embora a gente habite em um corpo, mas nós não somos da terra. A nossa forma de pensar não tem que ser daqui. Colossenses 3:2, ele diz: já que vocês são de cima, pense como alguém que é de cima. Quando você olhar para uma situação, você não tem que vê-la pela ótica do natural, pela ótica da terra, você tem que ver pela ótica do céu. Por exemplo, Jesus está em João capítulo 6, e tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e ele, sabendo o que ia fazer, e deixa eu te dizer, não tenta ensinar a Deus, ele sabe o que está fazendo. Olha para o teu vizinho e diga: Deus sabe o que está fazendo. Diga: até aquilo que está te confrontando, Deus sabe o que está fazendo. Ele está quebrando orgulho em você, para que aquilo que vem para a tua mão não te mate lá na frente. Eu estou falando de maturidade espiritual, não estou falando de coisas concernentes à salvação. Amém? Porque Deus não vai dar coisa grande a menino. Vamos lá para frente. Então, Jesus ele está numa situação de escassez, e ele diz para os discípulos: deem comida para o povo. Filipe diz: como a gente vai dar comida para esse povo? Nem se tivesse 200 denários, salário de um ano. Nem se a gente tivesse dinheiro, poderíamos comprar pão suficiente para toda essa multidão. Sempre a resposta daquele povo era baseada em uma mentalidade de escassez. Muitas vezes aquilo que nós estamos falando ou pensando ou agindo está baseado em uma necessidade, e não na verdade. Eu não sei viver sem ele. A carência afetiva te faz achar que sem aquela pessoa você não vive, mas na verdade você não vive sem Jesus. E quando você se encontrar, você vai ver que você não vai ficar com todo tipo de gente. Você não sai da solidão quando encontra alguém, é quando se encontra. E depois que se encontra, você não consegue andar com qualquer pessoa. Porque a associação é algo que se pega. No Covid todo mundo usava máscaras, e tinha gente com um tipo de fé que não é inteligente, e dizia para mim: eu nem uso máscara. Eu disse: se você tem fé para não usar, amém. Mas o irmão do lado às vezes não tem, então você não pode influenciar o outro a querer fazer o que você quer. Isso não é fé, a fé é inteligente. Então eu percebi que muita gente pegou o vírus, porque tem coisas que pegam por estar perto.
Amém? Tem coisas que pega por associação. Davi matou gigante. Os 5 valentes de Davi mataram os irmãos de Golias. Quem matar gigante anda com matador de gigante. Pegue um fofoqueiro e leve ele para a Europa e bota na primeira empresa para trabalhar. No setor que ele estiver trabalhando, na mesma semana ele está num grupinho de fofoqueiro naquela empresa. O espírito atrai. A energia atrai. Se você está entendendo? Primeira fofoca que alguém venha falar para você, você vai dizer, vamos orar pela pessoa. Eu duvido que ele fale mais para você disso. Eu não sei porque eu estou entrando nisso. Mas vamos lá. Eu estava falando o que mesmo? Sim, você pega. Então Jesus está ali, os discípulos estão lá, e ele via tudo a partir de uma ótica celestial. Amém? Não de uma mente de escassez. A mente daqueles discípulos vão ser transformadas. Jesus disse para Filipe em João 14, 9. Filipe perguntou, quando é que você vai mostrar o Pai? Jesus disse, quando eu vou mostrar o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Tudo que eu falo, vejo o Pai falar. Tudo que eu faço, vejo o Pai fazer. Mas peraí, se ele estava na terra, como é que ele via isso? Não tinha como ele estar no céu e na terra ao mesmo tempo. Ou tinha. Já que são de cima, a mentalidade estava o tempo todo lá. Corpo físico aqui, mas a forma de viver de lá. Amém? Olha para o teu vizinho e diga, o problema da igreja é que ela é de lá, mas vive como se fosse daqui. O que as pessoas fazem? Regra religiosa. Faço certo, colho certo, e aí essa coisa. E fica trabalhando na vida das pessoas, parece uma empresa. A pessoa chega na igreja, não é nada, e ela vai passando por degrau. Eu vi até uma criança um dia desse no TikTok. Eu não era nada. O cara, um menino com 5 anos. Vem para a igreja, olha o que ele fez na minha vida, o quê? Aí ele dizendo, eu não era nada, né? Eu não fui, não tinha nem como ter sido alguma coisa. O cara nem usou droga, nem se prostituiu, não fez nada, ele tem 5 anos. Mas por causa, escuta os testemunhos na igreja, todo mundo dizendo, eu era isso, eu era aquilo, eu era aquilo, eu era aquilo. Irmão, nosso testemunho pode até edificar alguém, mas a minha velha vida eu nem conto sobre ela. A nova vida é tão extraordinária. E ele disse, agora eu sou baterista da igreja. No mundo onde as pessoas botam um nariz de porco, uma máscara de porco, fica rolando na lama. Um dia desse eu vi a mulher dizendo, eu sou o pônei. E ela botou o rabinho, ela e outro, e correndo dentro de um cercado, igual um aras para cavalo. E ela lá cavalgando, e diga, eu nesse aras, com um rebengue bom na mão. Você é um pônei? Vem cá, meu amor. Deixa eu botar minha cela. É um pônei só para comer capim? Você tem que levar os outros nas costas. Porque não sabem quem são. Não, eu amo me identificar com um pônei. Você está entendendo? É muito sério o que está acontecendo com a humanidade. Essa coisa vaga, vazia, por causa de um padrão terreno. Do que é sucesso. O que é sucesso? Aí todo mundo quer ter. O cara está vendendo curso na internet. Eu estava observando. Uma vez eu fui fazer um negócio financeiro que eu quero estudar sobre finanças. E eu vi tanta propaganda que eu entrei. Meu irmão, é só venda de curso. E toda aula que termina, vai dar agora as dicas. E tal. Aí para entrar em outro curso, você paga mais caro ainda e nunca chega lá. Eu disse, rapaz, eu me arretei. O de graça não dá nada. Só te faz dar vontade de comprar o que vai ser pago, entendeu? E os caras foi milionário vendendo curso. Começa com 50 conto investindo. Realmente invista. Hoje eu cheguei na empresa e disse para as pessoas, eu tenho um conselho, uma boa notícia para te dar. Todo mundo olhou para mim e disse, uau, fala logo do conselho. Eu disse, beba bastante água. E qual a notícia boa? Jesus vai voltar. É um bom conselho e uma boa notícia, é ou não é? Começaram a rir. E eu disse, beba água. Olha para o teu vizinho e diga, beba água. Emagrece, hidrata, faz um monte de coisa boa. Um cara vai dar um curso, é sério, vou dar um curso na internet e vou vender por 100 conto. Você vai ver um monte de... Você faz aquela capa bonita e qual o curso? Chega lá e diz, beba água. Eu já sabia, mas nunca pratiquei. Mas porque Gleice falou, ficou mais forte, entendeu?
em si. Tem muita coisa boa na internet que é passada também, beleza? Mas os que eu fiz, irmão, só propaganda enganosa. Eu fiquei logo chateado com isso. Então essa cultura é terrena, de padrão de sucesso. João Batista comia gafanhoto, se vestia com pele de camelo. Meu irmão não usou marca da Gucci, ele não usou Louis Vuitton, ele botou foi pele de camelo. Se alguém olhasse para João Batista hoje, iam dizer, isso é um louco. Jesus chamou os discípulos e disse, nascido de carne, nascido de mulher, ninguém é maior do que João Batista no reino. Porque nascido de novo, todo mundo é maior, porque é semelhante a Cristo, amém? Mas até o novo nascimento, ninguém é como João. E olha, meu irmão, que teve gente pra caramba no Velho Testamento. Elias, Eliseu, e Enoque, e Noé, e Moisés, que fez tudo aquilo. Como é que João Batista é maior? Por quê? Porque a mensagem de João Batista foi única a apontar a Cristo. Amém? A maior grandeza revela Jesus para as pessoas. Então, mas seja sincero, no padrão que a gente vive hoje, se João Batista viesse, alguém queria ouvir ele no Instagram? Hã? E outra coisa, e que mensagem dura, raça de víbora. Às vezes eu brinco aqui, miserável, não, né? Porque lá no interior, aqui no interior de Pernambuco, miserável é o caba da peste, aquele que é. Uma irmã chegou para mim e disse, pastor, as palavras têm poder. O senhor fica chamando miserável. Eu digo, não, miserável é uma coisa, irmã, miserável é outra. Aí ela disse, entendi. Eu disse, entendeu? E o Will ainda disse para mim, Will, não fica falando miserável não, porque está sendo filmado, está no YouTube. E eu disse, beleza, aí não deu um mês, eu estava falando miserável. Porque eu tenho meu jeito de brincar, de falar. Porque as pessoas, uma vez uma irmã chegou na igreja, no domingo de manhã, depois da pandemia, um casal. Eu cheguei aqui, eu estava de calça cropped. Eu me pareço ter 20 anos, e de calça cropped de 15. Ela disse, cadê o pastor? Aí disse, é aquele ali. Ela olhou e disse, é aquele? Olha o padrão terreno, na forma de enxergar. Na hora, irmã, ela chamou o marido e disse, vamos embora. Está na igreja errada. Por quê? Porque ela acostumou toda a vida numa igreja que o pastor tem que ter o barrigão, o bigodão, tá ligado? Tem que ter. Eu não tenho problema nenhum, quem quiser ser assim, eu gosto de me cuidar, amém? E aí, a irmã ia embora, irmão. Quando eu comecei a pregar, veio um mover de torneio domingo. O culto acabou, era quase 2 da tarde, era para acabar de meio-dia. E Deus, por coincidência, me levou onde estavam os dois. E eu dei uma palavra para eles, da parte do Espírito Santo, que só Deus e ele sabia. Os dois caíram. E os dois conseguiam sair do culto? Todo mundo foi embora, os dois ficou no chão. Eu fui embora e os dois ainda ficou aí. Depois ela mandou uma mensagem para mim, me perdoe, eu lhe julguei. Olhei sua aparência, eu digo, eu sei, a senhora me viu muito bonita. Eu ainda estou na mensagem sobre mente, tá? Por isso que eu estou falando isso. O que levou essa mulher a achar tudo isso? E esse homem? Um padrão de pensar que não é construído pela Bíblia, mas é construído por tradições e fábulas, costumes religiosos. Quem está comigo? A Bíblia diz, Jesus não é aquele Jesus da igreja católica não, de olho verde, cabelo loiro. Jesus era pele queimada e não tinha aparência. Botaram um Jesus tão bonito, irmão, que você olha para ele assim, naquela foto com aquele coraçãozão. Não tenho nada contra a religião nenhuma, tá? Mas aquele quadro de Jesus não é o bíblico. Vai ler a Bíblia. A Bíblia diz que ele não tinha formosura. Porque o nosso padrão de beleza é muito estereótipo. Deus não olha o estereótipo, Deus olha o coração. Amém? Aleluia. Então essas fortalezas vão sendo criadas em nossa mente e a gente não percebe. Porque não é só uma pedra que foi colocada. Uma pedra não cria uma fortaleza. São várias pedras sendo colocadas uma após outra que formam uma. Então é pensando e pensando e pensando. E esse pensamento criou uma fortaleza. Você pode estar na igreja por muitos anos e ter uma fortaleza de medo em você. Sempre que algo ruim acontecer, sempre tem uma tendência de ir para o negativo. Eu conheço pessoas que quando tudo está bem, ela está feliz, mas quando algo de ruim acontece, ela já fica negativa, já começa a falar errado, já começa a falar negativo, porque ela tem uma estrutura mental de fortaleza, de medo. As nossas emoções são termômetros, são indicadores de crenças que nós temos que não sabemos. Olha para o teu vizinho e diga, suas reações falam mais sobre você do que suas conquistas. Como que eu sei que eu tenho fortalezas? A maneira como eu reajo diante de certas coisas.
sempre que eu tenho emoções negativas, eu percebo que algo que eu estou pensando não é a verdade daquilo que Jesus fez. Isso é muito sério. Só que a gente não tem a tendência de fazer isso. A gente tem a tendência de olhar para o outro que nos fez algo de errado e diz assim: não foi certo o que ele fez, realmente não foi. E a gente não está louvando algo errado, amém? Mas eu não sou vítima mais de um abuso, eu sou resultado daquilo que Jesus fez na cruz. Tem alguém comigo aqui hoje? Aquilo que Jesus fez pode me colocar a viver acima de qualquer emoção, de qualquer situação. E deixa eu te dar um conselho hoje: ser feliz não é sempre estar bem, sempre estar feliz o tempo todo. É aprender que quando eu tenho emoções negativas, a felicidade é aprender a andar acima delas, independente do que eu sinto. Amém? Reinar em vida é isso, gente. Nem todo dia, mesmo sendo lindo, eu acordo feliz. Tem hora que eu olho no espelho, tem dia que eu acordo, não aconteceu nada, e eu digo: por que eu estou mal? Mas não é o que eu comi naquele dia, talvez antes de dormir à noite. Aquilo que habita em você, aquilo que fica na sua mente. Então nós temos reações negativas o tempo todo e não percebemos. Mas a gente está tão focado no outro e no que nos fizeram, que a gente não percebe que essas reações são coisas que precisam ser transformadas em nós e não no outro. Mas vem de fortalezas que foram plantadas. E Paulo diz: nossas armas não são carnais, mas poderosas para fazer o quê? Destruir sofismas. Sofismas são pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Não é que se levantam contra qualquer conhecimento, mas é contra a revelação da palavra de Deus. Satanás não está nem aí, irmãos, se você vai para o céu ou não. Ele vai tentar fazer com que você viva uma vida de derrota aqui na terra. Quando Adão foi criado, o que ele atacou foi o caráter de Deus e a palavra de Deus. O trabalho dele é fazer você desistir da promessa que Deus te deu. E ele vai plantar pensamentos em sua mente. Só que quando uma fortaleza é criada, você já pensa assim por tanto tempo que não percebe que isso virou um padrão. Tem pessoas que têm uma visão de rejeição, tem pessoas que têm vários tipos de visão, de percepção da vida com relação a isso. Isso é sério. Às vezes a gente tem uma forma de pensar em determinada área ou uma situação negativa por tanto tempo que nem percebe, porque isso se tornou normal para você. E Deus quer desconstruir isso pela sua palavra. Por quê? Porque agora existe uma nova realidade em Cristo Jesus. Eu não sou mais do que vencedor quando tudo começa a dar certo. Eu sou mais do que vencedor independente de qualquer circunstância que está à minha volta, porque eu fui colocado na vitória que Cristo venceu. Olha para o teu vizinho e diga: Deus, quando olha para você, não vê uma vítima, não vê um coitado. Deus olha e vê um filho. Deus olha e vê um vencedor. Lembra de Mefibosete na pregação passada? Davi olhou para ele e viu um príncipe: venha para a minha mesa. Mas ele se via como um cão. E a forma como você se enxerga, irmãos, o que os outros pensam sobre você não é importante, mas como você se vê, sim. Porque fé começa nesse entendimento. Mas muitas vezes a forma que eu me vejo não é construída por aquilo que Jesus fez. A forma como eu me vejo é construída por um padrão. Eu tenho que sair, eu tenho que me divertir, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer um monte de coisa. E quando você sempre faz um monte de coisa, sempre está vazio. Quando você se encontrar, se estiver em casa está bem, se sair está bem, se não sair está bem, se estiver sozinho está bem, se estiver casado está bem, se estiver solteiro está bem. E se quiser o dom para ficar solteiro, eu oro feito Paulo orou. Vai ficar solteiro agora. Ninguém quer, né? Diga: suas emoções não podem esconder que você tem fortaleza em sua mente. Se você está constantemente em uma posição baixa ou ruim emocionalmente, isso significa que você está lutando contra uma fortaleza em sua mente, em seus pensamentos, em suas crenças. Tem alguém comigo? Mateus 6,31. Existe uma forma de não aceitar a maneira que eu penso. Mateus 6,31. Algumas pessoas hoje vão ter um posicionamento espiritual de se levantar mesmo hoje. Se levantar em fé hoje. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Portanto, não vos preocupeis, dizendo o quê? Quando estiver preocupado, não fale. Olha para o teu vizinho e diga: quando você estiver ansioso, não fale. Não libere suas emoções negativas.
Uma das formas de não construir fortalezas na mente é não verbalizar aquilo que você pensa. Se esse pensamento é destrutivo, não verbaliza. Porque muitas vezes a gente está verbalizando coisas que estão afetando a maneira de crer. Jesus está falando sobre os cuidados da vida. Não andeis ansiosos. Porém ele diz: não vos inquieteis dizendo. E quando a gente está estressado, irritado, inquieto, é onde a gente mais erra falando. Se você não aprender a renovar sua mente quando os momentos estão bons, no momento difícil você não vai fazer isso nunca, se fortalecer no Senhor. Tem gente que não aprendeu a governar os pensamentos enquanto está bem, enquanto está tudo bem, tudo normal, você está ali renovando sua mente, se edificando em comunhão com o Senhor. Mas quando as coisas ruins começam a acontecer, se você nos momentos bons não faz, no momento ruim você não tende a fazer. E a coisa interessante é que quando você está estressado, você geralmente é onde você mais fala coisas erradas. Eu, pelo menos, só eu, né? Eu acho que só eu. Lamentações, capítulo 3, 19, vamos lá. Eu falei tanto que eu não entrei, André vai entrar. Aleluia. Tem alguém comigo aqui essa noite? Glória a Deus. Recordo-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar. Lembro-me bem de tudo isso e a minha alma desfalece dentro. Se você passar 20 minutos pensando em todas as contas que tem que pagar, mas se você meditar naquilo que Deus diz, você nunca vai viver uma vida de fé vitoriosa enquanto você não aprender a andar pela mente renovada de Cristo. Amém? Olha o que ele está dizendo: recordo-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar. Lembro-me bem de tudo isso. E a minha alma fez o quê? Às vezes a pessoa faz: pastor, você não sabe, eu estou muito mal. Claro, se você passa o dia todinho habitando nessas coisas ruins, você vai gastar toda a sua energia com algo que é inferior àquilo que era para você gastar. Tem muitos crentes na igreja desgastados, porque estão dando sua mente, seu coração, suas energias a algo que não é a verdade, algo que não é superior àquilo que Deus disse. Amém? Algo inferior à palavra de Deus. E aí você fica fraco. E diante de pressões, onde era para gastar energia, você já perdeu toda ela na batalha da mente. A batalha espiritual é a guerra na mente. A gente não luta contra o diabo, não existe nem guerra, ele já perdeu, amém? Mas é na nossa mente, por causa das fortalezas e padrões de viver tanto nesse mundo natural, a gente racionalizou todas as coisas. Pega o dedo de profeta, olha para alguém e diga: todas as vezes que você estiver passando por algo ruim, se posicione para ouvir o Senhor. Salmo 23, ele é o meu pastor e nada alimenta, ele me faz deitar em pastos e depois guia. Você quer direção? Deixa eu te dizer, para de ficar ocupado consigo mesmo, se ocupa com Jesus como Maria. O que é ficar ocupado consigo mesmo? Pensar em você, nos seus problemas. Se ocupa com a palavra, se ocupa com Jesus, amém? Mas eu preciso muito saber para onde ir. Você fica tão consciente disso que isso não vem resposta. Enquanto não houver descanso, não vem resposta. O papel do Espírito Santo é fazer você descansar, porque do descanso sua percepção muda e você vai saber a direção para onde ir. Porque Deus não me guia consciente, Deus me guia consciente dele, não da situação. Amém? É consciente do Senhor. Eu vejo gente inquieta com aquilo que precisa saber. Aí isso te mata, porque virou uma preocupação. Algo que é bom virou uma preocupação para você. Eu compro, não compro, vendo, não vendo, caso, não caso, faço, não faço, tenho filho, eu não tenho. Irmão, deixa eu te dizer, descansa. Do descanso as coisas vão fluir. Tem áreas da minha vida que eu nem orei e Deus fez acontecer. Claro, você nunca se preocupou ali, por isso que não teve sua mão. Deus podia fluir naturalmente naquelas áreas. Uma jovem chegou para Ju uma vez e disse: uma amiga nossa, todas as minhas áreas eu estou ganhando bem, profissionalmente, tudo, só o marido que não chega. Eu digo: porque é a área que você fique quieto. Diga: quando eu fico inquieto, Deus não trabalha. Mas quando eu descanso, Deus trabalha. É tão simples, a gente ouve isso todo dia, mas o que a gente faz? Agarra as coisas, as preocupações da vida e acaba assumindo pesos que não fazem parte da nossa caminhada. Tem coisa que não é pecado, irmão, mas nos deixa vagaroso. Hebreus 12:2 fala disso. Ansiedade e preocupação em você. Imagina eu
Se eu segurasse essa Bíblia, não é leve? Quem concorda comigo que é leve? Diga sim. Tem alguém aqui essa noite, irmão? É melhor pregar para os anjos? Quem concorda que isso aqui é leve? 10 minutos assim ainda é leve. 1 hora é? E 3 dias? E 1 ano? E por que você está segurando algo que você não consegue carregar por muito tempo? É isso que você faz quando você se preocupa em agarrar algo. Você está pegando algo e tentando segurar com o seu esforço. Sabe o que é que vai acontecer? Cansaço e estresse. E sem perceber, você vai ter que soltar de todo jeito. Só que você vai soltar no lugar errado. Você acaba desistindo de segurar. Deus não te chama para segurar. Deus te chama para lançar sobre Ele. Tem alguém aqui, veio no meu espírito agora, que está segurando algo de uma forma que isso já virou um peso. E Deus está dizendo para você hoje: solta, porque senão isso vai te matar. É leve, mais 5 minutinhos aqui, você vai começar a pesar. Mais 5, mais 5, mais 5. Nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Você não sabe que tem essas fortalezas, mas na comunhão e na renovação da mente, isso vem à tona. E aí vem para o arrependimento. Quantas coisas que eu não sabia que eu era egoísta, e de repente o Espírito Santo disse para mim: você nem ora mais por salvação. Eu, Mamão está governando. Não, eu não tenho problema, eu abençoo pessoas, eu pago conta de pessoas. Deus disse: mas olha, as tuas preocupações são financeiras. O dinheiro está exercendo controle na tua vida. Como você diz que mamão não está regendo você? O que é que mais te angustia? Está ligado ao dinheiro. Quem está por trás do dinheiro? Deus quer te levar para um lugar onde o teu coração não vai estar em algo que se abala, mas algo inabalável, que é o Senhor. Uma estrutura de ter ou não ter, passar ou não passar, você está bem. Tem alguém comigo aqui hoje? Tem algo acontecendo aqui em Lamentações. Muita gente passa o dia todinho recordando da aflição. Agora vê o que ele diz no versículo 21. Contudo, quero lembrar do que pode me dar. Olha para o teu vizinho e diga: todos os dias. Se você meditar naquilo que gera fé, naquilo que dá esperança, naquilo que tem lucro, naquilo que edifica. Filipenses 4:8. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, é nisso que ocupa o teu pensamento. Você nunca vai viver a paz que excede todo entendimento enquanto não abrir mão do direito de tentar entender todas as coisas. Abre Atos capítulo 12, vai lá. E aqui eu encerro. Por que a gente permanece aprisionado em algumas áreas, quando todo o poder está em nós? Sempre que eu leio a Bíblia, eu faço muitas perguntas. Eu passo o dia todo meditando, falando com o Espírito Santo, checando meu coração em algumas áreas, algumas emoções negativas que eu tenho. E eu digo: por que eu senti isso? Eu não fico pensando, ele não me tratou como era para tratar, mas eu penso em mim: por que minha reação foi assim? Não foi certo o que ele fez, mas por que eu estou assim? Senhor, esse sentimento não é bom. Eu não quero viver com isso. Tem alguma coisa em mim que precisa ser transformada. Tem alguma coisa em mim que precisa sair. Às vezes Tiago diz: vocês não recebem porque pedem mal. E ele explica o que é pedir mal. Muitas vezes nos nossos pedidos tem uma coisa chamada egoísmo. E a gente não percebe que é egoísta, porque sempre o egoísmo é algo que a gente odeia nos outros, mas a gente tolera, amamos em nós mesmos. É ou não é? Odiamos nos outros, mas toleramos em nós mesmos. Eu estou pregando para mim mesmo, então está tudo bem. Pelo menos eu tenho alguém, um pastor da Universal com a gente aqui hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução a fio de espada. Um dos apóstolos, Tiago, foi morto a quê? Você pensa que a igreja parou por causa disso? Vamos embora. Observando que a atitude agradava os judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento, que era o período da Páscoa. Tendo prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por quatro
Dá um total de 16 soldados. Pedro era Osama Bin Laden? E por quê? Esse cara foi guardado num carro. Irmão, uma pessoa que já está dentro de uma prisão, com corrente, com a cela, um grade, mais grade daquela, a barra da grade daquela época, não é de hoje não, viu? Nem o incrível Hulk conseguia puxar um troço daquele. E se colocasse 2 guardas do lado de fora, não já era suficiente. Sabe o que Herodes fez? Colocou 16, 4 ao redor, 4 na frente, e 4 mais 4 do outro lado, e mais 4. E quem era Pedro? Fernandinho Beiramar? E por que fizeram isso com ele? Olha para o teu vizinho e diga: no dia que você entender por que nasceu, você vai ser um problema para o inferno. Agora olha para ele e diga: agora tenha certeza de uma coisa: nenhuma prisão humana vai te segurar mais. Deixa eu finalizar essa história. Tiago é morto, o povo judeu gostou, Herodes gostou, o que é que ele fez? Prendeu Pedro. E Pedro era pior, né? Coloca o pior, sei lá, que é conhecido no Brasil. Ele era um crente, irmãos, pregador do evangelho. E para que toda essa coisa em volta de Pedro? Porque quando você descobre por que nasceu, você virou uma ameaça. Tem gente aqui que o trabalho do diabo é fazer de tudo para que você não se levante. Porque no dia que você se levantar, acabou-se. Então ele vai te prender porque nas emoções, em coisas pequenas, em coisa terrena e humana, para que você não entenda quem é, para que não se manifeste o que está na tua vida. Porque no dia que se manifestar o que está sobre a tua vida, acabou para o inferno. E outra coisa, você vai viver uma plenitude que nunca imaginou antes. A vida plena é quando você vive a partir do propósito, amém? E o seu maior propósito é ser filho. A partir desse lugar, todas as outras coisas vão fluir. Tem alguém comigo aqui hoje? Tem alguém comigo aqui hoje? Porque Jesus não fez nada para Deus e desceu nas águas e Deus disse: esse é o meu filho amado. Deus não te ama pelo que tu faz, Deus te ama por quem você é. E Ele quer que tudo que você faça para Ele, faça consciente que Ele te ama. E que o amor dele não vai aumentar porque você fez ou deixou de fazer. Você já começa sendo amado, continua sendo amado e vai terminar sendo amado. Porque Paulo disse em 1 Coríntios 13 que existem 3 coisas importantes: fé, esperança e o amor. Mas no céu não vai precisar de fé nem de esperança, mas o amor nunca acaba, porque o amor é Deus. Versículo 4: tendo prendido a Pedro, mandou. Versículo 5: assim Pedro estava deitado no cárcere, mas a igreja fazia o quê? Mais. Olha para o teu vizinho e diga: mais. Tiago morreu e a igreja não fez nada. O diabo só vai agir numa área onde a igreja não se levantou. Onde a igreja não se levanta, ele está dominando. Mas quando a igreja se levanta, eu não estou falando de uma instituição, eu estou falando da igreja, o corpo de Jesus. Olha para o teu vizinho e diga: ele está falando de você. Não importa a sua idade, você é o corpo de Jesus na terra. Pastor, não sei pregar, nem preciso. Dá um abraço para tu ver cheio do Espírito Santo. Até a tua presença naquela empresa traz calmaria para aquele lugar. Tem lugares que não foram quebrados por causa da tua presença. Tá bom. Pastor, então eu sou tudo isso? Não. Deus nunca vai te promover para ser aplaudido, irmão. Teu orgulho e nossa soberba quer aplauso, quer honra de homens. Então Deus vai te dar isso? Deus não vai te mimar para te dar isso. Toda a honra e promoção do Senhor é para manifestar o reino de Deus e o amor dele. Imagina Gleison sendo aplaudido. Que glória Deus tem. Inchando o peito e o coração para morrer. Não, esses discípulos morreram. Então eles já estavam mortos em si, e a vida deles era Cristo, amém? Só que Herodes percebeu e a igreja não fez nada. Tiago é morto e a igreja fica parada. Mas quando Pedro é preso, eles disseram: a gente tem que fazer alguma coisa. E aí sabe o que é que eles fizeram? Pegaram cartazes: fora Herodes. As mulheres iam com aqueles cartazes na mão: soltam Pedro, soltam. Foi assim? Não, fizeram passeata, botaram a camisa e a logo do seu partido político: soltem Pedro, hashtag. Foi assim não? Não foram lá fazer manifestações pacíficas? Não. E como é que eles resolveram o problema? As nossas armas não são, mas se o povo de Deus se unisse na terra, acabou-se.
Sabe qual é o problema? É que o diabo sabe a força que a igreja tem, então ele vai fazer com que um lute contra o outro. Olha para o teu vizinho e diga: eu nunca vou competir com você, porque nós estamos em uma corrida e não numa competição. O problema é que cada um tem uma raia e eu quero viver a raia do outro, e aí fico disfuncional. Talita não sabe quem ela é em Cristo, então ela quer ser pastor Elzi, pastora Talita. E aí pastor Elzi também não sabe quem ela é em Cristo, e ela ama ser como Léo. E Léo também não sabe quem é, e Léo também tem alguém que ele admira. Ele foi para a Universal e conheceu meu advogado Geraldo. E aí, só que no fim das contas, Geraldo também não sabe quem ele é, e ele imita Talita. No final de contas, Talita imitando o pastor Elzi, que imitou Bruno, que imitou Léo, que imitou Geraldo, e Geraldo imitou quem? É assim que a geração vive. Na verdade você está imitando você mesmo no final das contas. Que coisa louca, não é? Então aquela igreja fez cartazinho, foram, né? Foi assim? Manifestações pacíficas, foi assim? Como foi que a coisa aconteceu? Tiago morreu e nós não fizemos nada, mas a igreja começou a orar fervorosa. E o que aconteceu agora? Vamos ver o relato e a gente encerra. Mas a igreja começou a orar, e aconteceu na noite anterior, versículo 6, ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo. Herodes ia submeter Pedro em julgamento, ele ia morrer, gente. Pedro estava fazendo o quê? Olha para o teu vizinho e diga: irmão, seja sincero. Não, olha para ele e diga: seja sincero, de verdade. Se você soubesse que amanhã você ia morrer, você hoje preso, 16 soldados do seu lado, seu companheiro de evangelho já mataram a fio de espada, amanhã tem um julgamento, tu sabendo que vai morrer, tu dormia? Diga para ele: tu dormia? Olha para ele de novo, diga, olha para o outro, diga: você conseguiria dormir? Olha para o teu vizinho e responde para ele agora, diga: sabe por que a gente não dormiria? Porque a nossa forma de pensar sobre isso é humana e terrena, e Deus quer desconstruir. Uma mentalidade celestial faz o cara, a presença de Jesus dentro de um ambiente onde ninguém poderia dormir. Só que o cara não dormiu numa cama não, ele estava algemado numa corrente à mão de um soldado, e algemado numa corrente à mão do outro soldado, e dormiu. A presença de Jesus produz algo na tua vida que produz descanso. Naquilo que era para você sofrer, naquilo que era para se acabar, você dorme, o diabo dizendo: agora eu acabo com ele. Você: tô nem aí pro diabo, ainda ronca e baba. Se for minha sogra, meu irmão, para dormir com ela, eu dormi de protetor auricular, máscara respiradora, botei o cilindro de oxigênio e fui dormir. Ainda bem que ela não está me ouvindo. Escute só, isso aqui é muito sério. Nosso padrão mental faz a gente parar de dormir, perder sono. Se preocupamos com coisas que o perfeito amor lança fora todo. O amor de Deus na vida desse homem, a revelação desse amor. Todo mundo preocupado e agregando. Pedro orou, nem ora. Às vezes você está orando para Deus dar uma vitória, e a maior vitória é Deus fazer você dormir, fazer você descansar, porque você está tão agitado, você quer algo que mude. E Deus diz: eu quero é te mudar, cabra. Então Deus te dá descanso. E do descanso você vai perceber algo que não percebeu antes. E vai dizer: uau, eu não peguei essa chave, meu Deus, era isso. Estava nos meus olhos o tempo todo, eu não percebi. Eu estou encerrando, e aqui é algo interessante, porque como alguém consegue dormir entre dois soldados, com algemas presas nas duas correntes, e as sentinelas guardavam o caça, ainda tinha ronda o tempo todo, para um lado e para o outro. No natural, olha para o teu vizinho: de Deus é especialista em trazer intervenções divinas. Deus vai arrancar você de lugares que você não sai só. Deus vai arrancar você de coisas naturais e humanas que você não pode sair. A intervenção de Deus vai vir e vai te arrancar desse lugar. Mas olha que isso só pode acontecer num lugar de descanso, quando você relaxa. Olha para o teu vizinho e diga: sabe qual é a melhor coisa a fazer? Relaxa e aproveita a viagem. A gente pegou uma turbulência, veio no avião, irmão, sem brincadeira, eu pensei que aquele troço ia cair. Tinha hora que ele descia assim, parecia que a gente estava descendo a montanha russa. Era um avião pequeno, a gente foi pregar em Juazeiro.
Quando ele desceu, eu digo, meu Deus do céu, minha alma foi, o corpo ficou e as crianças estavam tudo brincando, porque começou a fazer uma onda. E aí, todo mundo rindo, brincando. De repente deu um, irmão, que eu pensei que o avião tinha caído. Todo mundo calou e ficou em silêncio. Aí eu comecei a rir. Eu ria, ela sabe, ela tocava em para. Eu dizia, eu não consigo. Eu não sei se era nervoso, não sei que bexiga deu, que eu comecei a rir tanto que eu não conseguia me segurar com aquela cena. Irmão, aquela turbulência só durou 5 minutos, mas parecia 10 anos. Olha para o teu vizinho e quando você está passando por algo ruim, o tempo parece que não passa. E tem gente que diz, o tempo é igual para todo mundo. É mentira. Alguém que está preso agora é uma eternidade, mas nos momentos bons, não passa rápido. Eu profetizo que os momentos bons vão ser duradouros, e os momentos ruins vão passar que você nem vai sentir. É isso que a Bíblia promete, amém? Olha para o teu vizinho e diga, vai passar que você não vai sentir, mas os momentos bons vão durar. Olha para ele e diga, vai durar, vai ter que durar, porque você tem graça, você tem favor. Ei, a mentalidade tem que mudar. Parece que a gente sempre tem que estar sofrendo. Não, meu irmão, é graça sobre graça. Quando passar uma onda vem outra, quando passar outra vem outra. A abundância e a graça de Deus não para. A prova disso é quando você vai para uma esteira, para uma... Quem já fez prancha na academia aqui? Levanta a mão. Quem fez prancha? É um exercício para abdominal. O personal bota 1 minuto. E na bola, que você acha que é mais fácil, tem uma bola enorme de plástico. Você bota o cotovelo, é pior ainda. Ou então você faz essa posição aqui para segurar as pernas, né? No agachamento, segura lá, para você ver. Passa 30 segundos, as pernas ficam assim. Meu irmão, eu fico olhando pro relógio, chega a dar raiva, 1 minuto, 30 segundos eu na prancha, espiando o relógio, vou olhar para esse troço não. Então, quem está naquele momento é horrível, não é? Você quer que passe. Só que o que é o descanso? Algo humano e terreno, independente do que está à tua volta, você desfruta do Senhor e do momento, por causa do descanso e a confiança de Deus no teu coração. Já pensou você na prancha, assoviando e rindo? Alguém ia chamar você de doido na academia, mas tem algo que Jesus faz na tua vida, que aquilo que era para te matar vai te promover. Eu estou falando de forma profética aqui agora. Olha para alguém e diga, aquilo que era para te matar, Deus vai usar para te promover. Diga, pessoas vão ser salvas, testemunhos vão ser dados, haverá cura para várias pessoas, porque nada vai se perder, até as dores, até o divórcio, até o sofrimento, até os momentos de solidão que você passou, não se perde em Deus, vão cooperar para o teu bem. Olha para o teu vizinho e diga, tudo vai cooperar. Você vai dar gargalhada ainda do diabo. Olha para o teu vizinho, pega o dedo de profeta e diga, sabe quem é que ri melhor? Não é quem ri por último, é quem ri pela fé. Já pedimos para você chorar e você tá. A gente lá em casa fica rindo, eu brinco o tempo todo. Eu sou um cara muito cômico, fico rindo, fico tirando onda. Eu vou encerrar. Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e fez acordar, ordenando. Irmão, o anjo acordando o cara dormiu tanto que o anjo teve que acordar. Olha que lugar de descanso é esse. Irmão, vai dar trabalho para Deus te acordar. Eu quero falar para alguém que não está dormindo à noite aqui. Você tem dificuldade para dormir, toma remédio e não dorme. Hoje você vai dormir. Vou liberar de novo a palavra. Hoje você dorme. Então vamos encerrar. Levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram. O normal não era primeiro para ele soltar a algema para depois levantar, sim ou não? Mas o que é que o anjo mandou primeiro? Pedro é o cara que sempre teve que ter explicação para tudo, uma razão para tudo. Mas agora na prisão, depois de amadurecer, quando o anjo disse para ele, levanta-te, ele não disse, o que é isso? Porque não dá tempo, tem coisa que não dá tempo. Se você pensar demais, se Pedro pensasse demais no que estava acontecendo, a cabeça ia rolar, não dava tempo. Tem coisas que se o diabo roubar você, fazendo você pensar demais, você perdeu sua cabeça e sua mente.
Então você vai ter que crer sem explicação, vai ter que confiar sem explicação, vai ter que confiar em Deus mesmo sem entender. Diga: fé é confiar em Deus mesmo sem entender. Então levanta-te depressa. Em seguida as algemas caíram dos punhos, e o anjo continuou a orientá-lo: veste tua roupa, calça as sandálias. E Pedro assim fez, e disse-lhe o anjo: a ótica você espera na direita, Deus sai para a esquerda. Deus não trabalha do jeito que você quer. Deus trabalha da melhor maneira, que vai produzir em você o que é melhor para você. Aleluia! Pega no ombro de alguém e diga: ele disse: eu é que sei os planos que eu tenho para você. Diga: os planos de Deus são maiores do que os seus, os caminhos são melhores do que os teus. Então se rende, se entrega, deixa Deus te conduzir, e você vai ver onde você vai parar. O problema é que a gente assume o controle, quer fazer o que quer, então fazer a vontade de Deus, fazer a minha vontade. Pedro não estava preso porque ele roubou, mentiu. Pedro estava preso porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Ia morrer, mas a igreja começou a orar. Diana estava numa situação muito difícil no hospital. De repente, as pessoas começaram a se unir na igreja para orar por ela. Isso foi tomando proporção de unidade, de grupo de rodada de oração. Irmãos, o quadro dela era irreversível. E a coisa começou a mudar. De tal forma que a gente tem celebrado cada nuvem enquanto ela estava internada. E houve uma atmosfera dentro da igreja. Porque o trabalho do diabo é esse: é fazer cada um viver sua própria vida egoísta. Mas quando a gente se une pelo propósito, aquilo que eu preciso, o acréscimo vai vir, mas eu busco primeiro a vontade de Deus e o reino dele. Até o que você quer, Deus vai te dar, mas primeiro é o reino dele. Amém? O problema é que a gente está buscando acréscimo e não a vida pela vida. E é por isso que as coisas não fluem. Mas quando a gente entende um propósito e se une, aí, meu amigo, tudo muda. Eu queria que você ficasse de pé. Eu não vou chamar o louvor, vai ficar só o teclado. Como você espera que eu me levante, se eu estou acorrentado a algo que é maior do que eu? Olha para alguém que está do seu lado e diga: meu irmão, nada é maior do que aquele que está com você.
Diga, essa coisa vai cair hoje. Diga, correntes vão cair hoje. Correntes de pensamento, estruturas emocionais, fortalezas que foram criadas em tuas mãos. Deus, quando você me der isso, eu vou louvar. Você começa louvando e aquilo que você tanto pediu começa a acontecer. Deus, quando as coisas ficarem melhor, eu vou começar. Não, você já começa naquilo que você acredita, para depois Deus começar a manifestar. Você se levanta primeiro, depois a corrente cai. E não o contrário. As correntes caem, então me levanto. Deus apenas me deu desejo, eu vou te louvar. Muitas vezes você vai louvar sem desejo. Deus, se você me der vontade, eu vou para a igreja. Você muitas vezes vai para a igreja sem vontade, e por fim, a vontade depois vem. Muitas vezes você começa a orar e interceder sozinho, de repente um batalhão começa a interceder e orar. O avivamento da Rua Azul era um homem negro que foi excluído da igreja, começou a orar do lado de fora, em uma caixa de madeira, e de repente isso trouxe um avivamento para nações. De um lugar de oração, nações foram avivadas. Você se acha comum, mas Deus olha para você e não vê alguém comum. Não deixe que nada ocupe o lugar do propósito de Deus na tua vida essa noite. Não viva por popularidade, viva pelo propósito. E daí, se ninguém te aplaude, Deus não vai te levar a um lugar para que você seja aplaudido. Ele vai levar a um lugar onde o reino se manifesta. Você vai morrer tanto para você que você não quer nem saber de você. Você só pensa em Jesus se manifestando e revelando. E os desejos mais profundos do teu coração começam a ser realizados, porque Ele pode dar as nações por herança. Apaga as luzes. Há um tipo de mover que está acontecendo aqui hoje, onde correntes emocionais vão cair por terra agora. Jovens que foram vítimas de abuso, pessoas que têm crenças de rejeição. Haverá uma mudança de padrão mental, uma mudança de padrão comportamental, que vai vir pelo Espírito de Deus na tua vida. Mas o meu sonho era esse. Meu sonho era ser policial. Por causa de um ponto eu não passei na polícia. Mas meu propósito era ser policial. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você. Eu sou pastor, eu sou empresário, mas uma coisa eu sei que eu sou: filho de Deus e corpo de Jesus na terra. Para onde eu vou, eu levo o reino de Deus comigo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, sem soberba e sem demagogia: aonde eu chego, vidas são rendidas ao Senhor e pessoas são transformadas, porque eu não vivo para mim mesmo. Milhares de pessoas aceitaram Jesus, e eu não estou juntando pessoas dentro de uma igreja. Não, é muito mais que isso. É igreja sem paredes. Deus disse para mim: começa a GL em Recife. Até na empresa, abre uma GL só para pregar pessoas não crentes. Tem jovens aqui que Deus está colocando um desejo para liderar. Imagina se todo mundo aqui tivesse uma GL cuidando de pessoas, abençoando pessoas. Enquanto você está ocupado consigo mesmo, você não recebe. A ocupação própria que o diabo quer, consciente de você: eu merecia mais, meritocracia. Mas Deus nessa noite quer que você se ocupe com Jesus. De forma sobrenatural o anjo entrou, e Pedro mudou tanto. Há pessoas, vai vir uma mudança tão radical na tua vida. Pessoas questionadoras, como Pedro. Pedro não questiona, nem dá para questionar. Se ele fosse questionar, a cabeça ia rolar. Se você parar para habitar demais nessa coisa, você vai perder sua cabeça. Feche os olhos. Há um poder do Espírito Santo dentro de você agora. Só se renda. Você que é batizado no Espírito Santo, ore em outras línguas. Quem não é batizado, seja batizado no Espírito agora. Deixa o Espírito Santo te renovar essa noite.
está gostando. Você queria uma jornada, você queria um meio de transporte, mas Deus está te levando por uma rota que é desconhecida. É por isso que muitas vezes a gente não vê para onde Deus está nos levando e o que Ele está fazendo. Mas eu estou te levando para onde sempre disse que te levar. E sempre serão os caminhos mais fáceis. E não quer dizer que os sonhos não são os sonhos dele para você. Uma coisa que eu aprendi sobre fé é que a totalidade da fé vem em permanecer e perseverar. É melhor tentar e saber o que teria sido do que nunca tentar e nunca saber o que poderia ter acontecido. A experiência produz perseverança. A perseverança, a paciência. E é o ingrediente, a fé, paciência. Tem coisas que estão lutando, tem concursos que tem teu nome, tem lugares que tem teu nome, tem casas que tem teu nome. Essa é uma noite de renovar promessas na tua vida. Virão contra ti por um caminho, por certo correrão. Meu poder vem sobre você agora. Todas as correntes que te prendem caem por terra nessa noite. Estou te levando. Viverás a partir do sobrenatural. Recebe! O grito que está engasgado, você vai soltar ele hoje. Você está recebendo algo novo no Senhor agora. É uma nova estação. E ninguém vai te segurar. Ninguém vai te prender. Corrente nenhuma vai ficar nos teus pés. Porque velocidade e aceleração é a palavra do Senhor para a tua vida essa noite. Recebe! Há uma atmosfera de milagres aqui essa noite. Há anjos de Deus indo e voltando. É como se fosse arsenais de guerra. A intercessão está fluindo, está acontecendo. Deus está triturando o caos. Você vai entrar e vai possuir. O teu inimigo tem tramado coisas para destruir o propósito na tua vida. Mas essa é a noite que eu te levanto, diz o Senhor. Tramas espirituais estão sendo desfeitas, armadilhas espirituais, correntes mentais, fortalezas da alma são destruídas pelo poder da presença do Espírito Santo. Você quer uma resposta? Deus te dá a presença. Deus te dá refrigério. O inverno passa, aparecem as flores e o tempo de cantar chegou. Assim diz o Espírito da Graça. Algumas pessoas que estão aqui estão entrando em uma nova estação. Te levarei a lugares que você jamais foi. A minha promessa está criando
Desfruta, desfruta, desfruta. Oh, meu Deus do céu. Você pode fechar os olhos e desfrutar. Pastor, já passou da hora, eu tô nem aí pro relógio hoje. Amanhã eu me acordo de 5 para trabalhar. Eu tô no time com você, ainda moro em Recife, que é mais longe ainda. Sabe qual é o problema da gente? É porque a gente não interage com os céus. Temos rotina religiosa. Deus quer fazer coisas extraordinárias do nosso meio. Deus quer mandar profetas, mulheres, homens de Deus aqui nesse lugar. Deus quer fazer algo novo. Palavras vão vir agora no teu coração e solta elas, vai. Às vezes Deus vai fazer você profetizar para você mesmo. Ele está quietando tua alma. Vem, João, traz a música, Continua orando e vai, continua adorando. Estamos fazendo uma grande obra. Uns construindo um muro e outros com espadas e escudos na mão. Meu Deus, Deus está levantando uma geração. A intercessão dessa igreja é um lugar onde Deus está levantando homens e mulheres. E o primeiro a mudar serão vocês. E aí, como intercessores do corpo de Cristo, vocês vão levantar. Eu sinto, Geraldo, como se fosse uma onda de poder. Tem correntes que estavam te segurando lá embaixo, mas a palavra rima no teu coração. Levante-se. Como me levantar se isso é maior do que eu? Primeiro eu me levanto, depois isso cai. Entendeu agora? De caramana cheia, cadê? Chegou o tempo de conceber os sonhos de Deus. Geraldo, chegou o tempo de viver os sonhos de Deus na sua vida. Eu nunca te deixei. Algo dentro de você muda. Seu problema nunca foi o diabo. Esse eram fortalezas na sua vida. Mas você vai viver nesse tempo um descanso. E a unção está sobre a tua vida. Satanás colocou algemas, prisões, soldados, o inferno todo. Mas o Senhor te arrancou de lá. E o Senhor te disse: você vai ser reflexo de um tempo de avivamento através da tua vida. Profetas nascerão, homens e mulheres de Deus se levantarão. Porque o que nasce de você são coisas grandes. O Senhor te diz: descanso. Você vai viver o que nunca viveu, diz o Senhor. Porque correntes mentais, padrões e fortalezas estão sendo quebrados você hoje. Abraça a pessoa que está do seu lado. Dá um abraço nela.